Vocês estão me escutando? Desculpa. Gente, vocês podem abrir o áudio e falar, tá bom? Eu não tô olhando pra Já vocês, eu tô olhando pra sim, outro lugar. já Sim, Obrigado. sim. Bom, vocês me falam se tá aparecendo, tá bom? Não tá aparecendo nada. Calma, amigão. E aí? Tá boa a imagem, tá bom o tamanho? Tá bom. Beleza, tudo certo. Certo. Então tá bom. Bom, a gente vai aqui, eu e o João, a gente estudou durante acho que um mês, eu acho, né? A gente se preparou aqui. Primeira vez que faço slide, então não criem expectativas muito altas, mas espero que vocês gostem, beleza? Então, antes de tudo, a gente quer apresentar como que a igreja em Éfeso ela começou, né? Então, vamos ler aqui dois versículos aqui. Atos 19, de 1 a 9. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntios, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizado? Responderam: Batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falando em línguas como profetizavam. Eram todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam impedimidos e descrentes, falando mal do caminho da multidão, Paulo apartou-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos 19, 23 a João, espera aí, 27. rápido. Esse versículo aqui eu acho interessante que mostra como que os irmãos de lá não tinham o mínimo conhecimento, né? Eles não sabiam o que que era o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, né? Só tinham recebido o batismo de João. E é interessante que quando alguns deles eles conheceram o verdadeiro, eles se endureceram e se recusaram a crer e ainda falaram mal do caminho, né? Então, para mostrar como eles não tinham o conhecimento ainda do que era o que era o verdadeiro evangelho, né? Atos 19, 23 a 27. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvinte chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros na mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que desde deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Efeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente a período de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de ao próprio tempo da grande deusa Diana ser estimada em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Aqui também a gente quis colocar, que mostra como o povo de lá, ele era, né? Era um povo idólatra, que idolatravam vários deuses, e quando Paulo chegou e mostrou o evangelho, né? Muitos se converteram e eles estavam perdendo dinheiro, né? Que eles vendiam muitas imagens e tal. Então, é interessante que o povo ficou muito bravo com Paulo, por quê? Porque muitos estavam se convertendo e estavam parando de comprar os, as imagens, né, que eles faziam lá.
Bom, então, começando com as perguntas que o Wagner ele pediu, né? Por quem foi escrita? A epístola foi escrita por Paulo, claro, né? E para quem foi escrita? A epístola foi escrita para os irmãos de Éfeso, que hoje em dia é a Turquia, que pega a Ásia, né? E pega um pouquinho da Europa também. Outra pergunta que o Wagner pediu é quais os objetivos da epístola? Um dos objetivos de Paulo ao escrever foi falar com gentios, não judeus, né, da igreja de Éfeso e declarar que eles faziam parte do povo de Deus. Então vamos ler aqui três versículos aqui que falam sobre isso. Efésios 2, 11 e 16. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez uma e destruiu a barreira o mundo da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e conciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor, no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 3, de 5 a 6. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa de Cristo Jesus. Aqui eu acho interessante mesmo que Paulo quer deixar totalmente claro que, independente do que eles faziam antes, do que eles eram antes, né? A partir de quando eles se convertem, de quando Jesus morreu, primeiramente, e quando eles se convertem, eles são povo de Deus, igual os judeus eram, né? Então eles mostram, o Paulo mostra para os gentios e para os judeus também, que depois do sacrifício de Jesus e depois da conversão dos gentios, né? Eles são tão povo de Deus quanto os judeus, né? Então é muito interessante isso. Outros dois objetivos que a gente encontrou foi ajudar os conversos ou convertidos a obterem mais conhecimento de Deus. Então vamos ler dois textos sobre isso daqui. Efésios 1, 17 e 19. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória e herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Efésios 3, 16 a 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Cristo. Aqui eu gosto também porque, como a gente já viu, provavelmente esses irmãos a quem Paulo estava escrevendo eram novos, né? Então ele fala que ele ora para que eles possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Então eu acho muito interessante a preocupação de Paulo, né? Em que os irmãos entendam tudo bonitinho desde o começo, né? Eu acho muito interessante isso. E outro objetivo era promover a união entre os membros gentios e judeus, porque vocês sabem muito bem que eles não se davam, né, gentios e judeus, um odiava o outro, e depois do sacrifício de Jesus, todo mundo se tornou filho de Deus depois que se converte, né? Então é interessante Paulo falando sobre a união dos gentios e judeus. Efésios 4, de 1 a 6. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 5, 19 a 21. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 6, 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e ele não faz a diferença entre as pessoas. Bom, aqui tem duas coisas que eu acho muito interessante, que primeiro é em Efésios 5, 19, 21, que fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é porque você gosta da pessoa, não é porque a pessoa é bondosa com você. Você tem que sujeitar aos outros, por quê? Por temor a Cristo, né? Eu acho muito interessante isso. Tudo que a gente tem que fazer, né? A gente tem que obedecer ao Senhor por quê? Por amor a Ele, por temor a Ele também, né? Então, muito interessante essa parte. E também o Efésios 6, 9, eu gosto que fala dos senhores, né? Porque antes disso fala para os escravos tratarem os senhores também da melhor forma. E aí fala: vocês, senhores, tratem os escravos da mesma forma, sabendo que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas, né? Então, eu acho muito bonito que em tudo o Senhor quer mostrar como fazer, né? Mesmo que eles sendo escravos e os senhores sendo o senhor dos escravos, né? Ele quer mostrar como que a gente deve agir em cada coisa, né? Eu acho muito bonito isso. Opa. Aí. E quais as circunstâncias em que a epístola foi escrita? A carta foi escrita por Paulo aproximadamente em 60 depois de Cristo, quando estava preso. Então vamos ler dois textos que ele fala isso. Efésios 4, 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Efésios 6, 19 a 20. Ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que permaneça nele e eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Aqui eu acho interessante, eu não sei quantos de vocês viram o filme de Paulo, né? Que é Paulo, apóstolo de Cristo, que mostra Lucas indo até lá e escrevendo para ele, né? Então, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu acho interessante que mesmo Paulo preso, ele tendo total preocupação com a vida dos irmãos, né? Mesmo ele sofrendo lá, ele sempre queria ajudar e edificar os irmãos, né? Isso é muito lindo, então, que
em qualquer momento da vida dele, ele sempre quis, qualquer depois que ele se converteu, claro, ele quis fazer isso, né? Independente da situação que ele estava vivendo. Então é um negócio muito interessante para a gente pensar, né? Que quando alguma coisinha acontece com a gente já fica, tudo. E aí, eu não sei o que lá. Aí é interessante que Paulo, mesmo estando preso, ele ainda assim tinha essa preocupação com os irmãos, né? E quais os principais ensinamentos? Que era outra pergunta que o Wagner fez, né? Então, os principais ensinamentos são sobre a nova vida em Cristo, acerca do corpo de Cristo, sobre a batalha contra a carne e também sobre os deveres conjugais e deveres de pais e filhos, que fala em Efésios 5 e Efésios 6, né? E agora, o que Deus falou conosco nessa leitura? João, você quer começar falando ou você quer que comece? Pode ser, eu começo. Beleza. Lendo Efésios, um versículo assim que me chamou bastante atenção, é Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sem inucadamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que me chama bastante atenção, assim, quando eu tô com algum irmão, quando eu me encontro com algum irmão, que eu não devo ficar falando coisas do mundo, falando assim o que aconteceu, o que vai acontecer, mas sim falar de Deus, compartilhar o que eu vi nessa semana, falar só de Cristo com ele, edificar a vida do irmão. Você já acabou, João? Já, né? Tá bom. Bom, eu separei 4 versículos aqui. Eu não consegui colocar no slide porque não deu muito tempo que eu fiz na correria. Então, o primeiro versículo é Efésios 4, 11 a 13. Deixa eu abrir aqui também. Efésios 4, 11 a 13, que mostra como é perfeito o corpo de Cristo, né? Que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui mostra mesmo como é perfeito, né? Então, alguns foram feitos para apóstolos, outros para mestres, mas tudo a fim de que o corpo de Cristo ele seja edificado, que o corpo de Cristo ele cresça, né? Então, eu estava até falando com o Wagner e com o Ismar na terça aqui em casa, eu falei sobre isso, que é muito interessante que tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo com um motivo, que é edificar o corpo, né? Outro versículo que eu gosto muito é Efésios 5, 15 a 17. Opa, 10 a 17, perdão. Efésios 5, 10 a 17. Perdão. Efésios 5, 15 a 17 mesmo. Erro meu. Aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que vocês não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que é a mesma coisa que o João falou, né? Que a gente possa aproveitar toda a oportunidade que a gente tem, porque daqui a pouco vai vir a perseguição, a gente não vai ser livre para falar, né? Então, que a gente aproveite mesmo as oportunidades para edificar um ao outro, para dar uma palavra de ânimo para o nosso irmão, né? Então, outro muito interessante. Outro versículo que eu queria ler com vocês é Efésios 6, 10 a 17, que é basicamente uma cartilha de como a gente resiste à carne, né? Então, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Esse 15 aqui que a gente tem que mesmo buscar, claro que os outros também, mas que a gente mesmo calce, que tem os pés calçados com a prontidão do evangelho, né? A cada momento que a gente tiver a oportunidade, a gente esteja pronto para pregar o evangelho, né? Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí eu também quis falar o 6,18, que é: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso daqui é uma parte que, com certeza, muitos de nós peca, né? Eu, com certeza, sim, que é orar a todo momento, né? Orar no Espírito a todo momento, não importa o local, não importa onde, que a gente sempre esteja com essa comunhão com Deus, né? Orando para Ele, orando pelos santos também, né? Então é outro versículo que eu gosto muito. Bom, e foi isso. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado, viu? Desculpa qualquer coisa, que eu fiquei um pouco nervoso, mas consegui me acostumar. Uhul! Parabéns! Glória a Deus! Estou de parabéns. João, muito bom, viu, João? E Felipe também. Parabéns aí por ter organizado, pesquisado, né? É isso aí. Abra aí para perguntas, comentários. Quem já leu o livro de Efésios aí? Além deles aí, né? Quem já leu? Alana. Ô Felipe, só uma coisa que você falou, tem um texto lá de Efésios 4:1-6, que eu acho muito interessante. Acho que é esse 4:1-6 que fala, que eu até li hoje, marquei, que fala que eu sou prisioneiro de Cristo. Eu acho isso muito interessante, porque ele não fala assim, nesse texto em específico, ele não fala eu sou servo, ele não fala eu sou um seguidor, ele fala eu sou prisioneiro, porque é isso que a gente tem que ver mesmo, porque era isso que a gente significava, né? A gente significava menos que um prisioneiro, até quando Deus resgatou a gente. Também quer explicar isso, Felipe? Não, é isso mesmo que ele falou. Hoje em dia, muita gente fala que é verdade, que Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, mas Deus ama todo mundo. O que a gente tem que fazer é a gente amar Ele, né? Que é o principal. Eu não sei se foi você ou o Smart que estava falando isso, o Wagner, na terça, que Deus ama todo mundo, Deus quer todo mundo perto dele, mas a escolha é de cada um, a gente que tem que escolher amar, a gente que tem que escolher servir, tem que escolher obedecer, né? Então é muito importante isso. Amém. Amém. Só um detalhe aí, viu, Gui? Quando ele fala que ele é um prisioneiro de Cristo, é porque ele estava preso mesmo, viu? Ali não é sentido figurado, não. Ele estava realmente preso, estava encarcerado mesmo. E o motivo que ele estava preso era porque ele estava pregando o Evangelho. Entende? Mas isso também não quer dizer que nós devemos estar presos também a esse Evangelho, né? Nesse sentido que você quis colocar, da gente estar preso ao Evangelho, né? Mas naquela ocasião, Paulo estava preso, estava dentro de uma cadeia, e por isso ele diz que eu sou um prisioneiro do Senhor. Amém. Porque ele estava preso mesmo. Acho que eu relacionei, se não me engano, tem um texto que ele fala que, acho que é Paulo que fala que ele é escravo de Cristo. Aí eu relacionei os dois textos assim, ele falando prisioneiro ali, deve ser ele repetindo de uma forma diferente. Mas o coração dele realmente estava preso a Cristo, né? Ele foi preso porque ele quis ser preso, né? Ele quis ser preso. Ele insistiu até quase. Ele poderia ser liberto, mas ele não quis ser liberto. E é interessante também, Wagner. Ir para Roma lá. Sim, é interessante que
ele estava preso, em nenhum momento ele murmurou, e pelo contrário, ele edificou outros irmãos usando dessa época que ele estava vivendo, né? Porque ele estava preso, ele estava em constante comunhão com o Senhor, né? Então ele não murmurou e ele, ao invés disso, ele edificou vários irmãos. É muito interessante isso. Amém. Eu vi E que tinha complementando, mãozinhas levantadas aí. Fala aí, João, desculpa. e complementando o que o Felipe falou aí, tem o texto que Paulo é preso, açoitado, e na cadeia ele estava cantando, louvando a Deus. É isso mesmo. Disposição, né? Entender o amor de Cristo. Amém. Fala aí, Laura. Nesse capítulo de Efésios 6, né, o Felipe leu o texto da armadura de Deus, e é um texto que sempre me chama muita atenção quando eu leio, né, porque com tudo que a gente passou aqui em casa em relação ao meu irmão, né, e todos os enganos que entraram na cabeça dele, o Senhor me fez atentar muito a esse texto, né, porque fala de embraçarmos o escudo da fé, para que a gente possa apagar todas as setas inflamadas do maligno, né? E algo que o Senhor ministrou muito ao meu coração é como que eu posso aumentar a minha fé, né? Como que eu posso manter a minha fé firme para não ser enganada, né? E o Senhor me lembrou muito, né? Não somente da prática de oração, mas da prática da leitura da palavra, né? Porque quando a gente está cheio, com a nossa mente cheia das verdades do Senhor, nós não vamos ser enganados facilmente, né? E eu lembro até muito de uma história que o Beto contava bastante para a gente lá em São Paulo, que esses policiais dos Estados Unidos, para eles reconhecerem uma nota falsa, eles não estudam a nota falsa. Eles sabem perfeitamente como é a nota verdadeira, e qualquer erro na nota, eles já sabem que ela não é verdadeira, né? Então, assim, o Senhor me fez atentar muito a isso. A estar enchendo a minha mente, né? Com as verdades do Senhor, porque isso vai fortalecer a minha fé, e qualquer engano que vier, eu vou poder refutar, né? Assim como Jesus fez no deserto, quando Satanás tentou enganar ele, né? E ele rebatia, refutava essas mentiras com a palavra, né? Amém. É isso mesmo. Eu acrescento aí, né, a importância de também andarmos com pessoas piedosas, né, que amam o Senhor. Porque a gente, junto, né, a gente fortalece um ao outro. A gente edifica um ao outro, ensina um ao outro. E através do exemplo da vida de outros, né, a gente aprende. Né? Olha quanto aqueles irmãos de Efésios aprenderam com Paulo. Então, é muito importante a gente também, além da oração, além da palavra, a gente também aprender um com os outros. A gente está junto, como um corpo. Isso aí que você falou, vem aquele versículo, esforçando-os, né? O 4:3, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito, né? Se de andar junto que você falou, né, é um esforço, né? Nós precisamos nos esforçar para mantermos a unidade em Cristo, né? Lermos a palavra, orarmos, mas também termos unidade entre nós, a unidade que vem de Cristo, né? Porque às vezes vem umas confusões, né? A gente mesmo lê a palavra, entende uma coisa, mas a gente não confere com outras pessoas. Né? Vocês estão falando aí, né? Posso perguntar a quem? Thaís perguntou, né? Pode perguntar a todos nós, é importante conferir. Porque aí vem as confusões, né? Porque eu leio, mas eu leio sozinho, fico sozinho, aí começa a interpretar, rapaz, eu estou achando que é assim. Mas aí, quando vai ver, não é bem assim, né? É assado. Então é importante a gente conferir com os irmãos, né? Aquilo que Deus fala conosco através também da palavra. Vamos lá, quem é o próximo aí? Sara Speltz. Sou eu.
algo que eu acho interessante, que o próprio Felipe citou, que era uma característica de Paulo, a intercessão que ele tinha pelos irmãos. Em Efésios 1, 16 a 17, ele fala: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A igreja de Éfeso, da mesma forma como a igreja de Filipenses, né, que eu e o Vinícius apresentamos no nosso último encontro, era uma igreja que passava por constante risco de divisão. Paulo ele tem vários versículos na carta aos Efésios que lembram da importância da unidade, de agir com humildade, com amor, com mansidão para com os irmãos. E eu creio que grande parte dessas igrejas, ela realmente era sustentada pela oração de Paulo. E grande parte dessas igrejas realmente não se dividiram pela intercessão de Paulo e outros irmãos. E Paulo, ele orava por todos os irmãos. Em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 9 e 10, você vai ver Paulo falando: incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Filipenses 1, 4 e 5, que eu e o Vinícius citamos esse texto no nosso encontro, falando: fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em minhas orações. Em Colossenses, em diversas cartas, em carta aos Tessalonicenses, são todas as cartas em que Paulo sempre intercedia pelos irmãos. Ele tinha peso. Então, é algo que eu acho muito interessante em Éfeso e na carta aos Efésios, e também em diversas outras cartas de Paulo, a carga que ele tinha por intercessão pelos irmãos. E como isso foi importante, como isso foi fundamental na vida deles. Isso que eu gostaria de acrescentar. Viu, Samuel? Isso que você destacou é muito importante. Mas é importante também, algo até que eu vou falar no final, que isso gere prática. Então, toda vez que o Senhor fala conosco, como você vai saber que Deus falou comigo? Quando eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, quando você diz que Paulo orava incessantemente, qual é a prática que Deus chama você agora para fazer? Orar pela igreja. Essa é a prática. E aí, pega lá, põe o nome de cada irmão e ora por cada um. Incessantemente, ora por cada um. Põe os nomes assim, e orem. Para a gente entender, né, que Deus está falando conosco, é importante o que ele diz e o que a gente diz para Deus depois, né? Senhor, entendi. Entendi, Senhor, entendi. Beleza. Vou fazer um caderninho aqui e vou orar pela igreja. É isso que eu quero que eu faça. Vocês estão entendendo? Então, assim, é importante a gente entender isso, para a gente não ficar só no mundo das ideias, e sim aplicar aquilo que Deus está falando conosco em obediência. Pega ali, escreve o nome da igreja todinha e ora. Não precisa orar todos os dias por todo mundo, mas pega lá. Hoje eu vou orar por 10 pessoas da igreja. Ora o Senhor que Ele conheça, que Ele te... vou orar por 10 pessoas que não são da igreja. Senhor, quebranta o coração. Entendeu? Uhum. Assim que Paulo fazia. Me lembro que você falou na terça-feira, quando a gente estava lá na casa do Felipe conversando, que o avivamento, ele não era só um momento em que eles sentiam algo, quando uma igreja tinha um avivamento, mas era quando esse sentimento que ela tinha, essa experiência, era trazida para a prática. Então, Exatamente. nada adianta um sentimento, um avivamento que tem sentimento, mas que não tem prática. Exatamente. Eu me preocupo um pouco assim, porque a nossa alma, né, nossos sentimentos, né,
a gente é rapidamente levado pela alma, né? Pela nossa emoção, né? Se a gente botar uma musiquinha aqui bonitinha e começar a falar, é capaz de um monte de gente começar a chorar aqui, ai, Senhor, Deus está falando comigo, mas e depois? Qual a sua resposta a Deus? O importante é a nossa resposta a Deus. É você ouvir o que ele está falando e você falar, opa, entendi, Senhor. Não, peraí, você não precisa nem falar mais nada, não. Vou fazer. Vou lá e vou pedir perdão ao meu irmão lá, porque eu estou errado. Entendi. Eu vou agora, não, calma aí, vou mudar aqui. Mas deixa o pessoal comentar aí, depois a gente comenta mais um pouco sobre isso. Vamos lá, Thales. Amém. Eu gostaria de destacar um texto lido pelos meninos aí, que sempre, assim, pega muito. É Efésios 5:16. É bem pequenininho. Fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Isso sempre foi um desafio bem grande para mim, na intensidade da minha rotina. Remir o tempo. Remir o tempo, eu entendo que é saber aproveitar bem o tempo para as coisas do Senhor. E tem uma outra tradução na NVI, se a gente for ler, ele fala aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nessa tradução a gente fica com uma impressão de que ele está falando oportunidade para pregar, né? Mas antes ele fala, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios. Então dá para perceber que esse remindo o tempo, aproveitando a oportunidade, não só é para com os de fora, mas para a nossa própria vida. Saber aproveitar as mínimas oportunidades que a gente tem de fazer as coisas do Senhor, de estar com o Senhor, de orar. Isso tem sido um desafio para mim, para não perder tempo com coisas que não edificam, né? E cada tempo que eu tenho fora dos meus estudos, que eu tenho a oportunidade de fazer algo, eu posso escolher o que fazer aquilo que tem valor eterno. Isso é um desafio para mim, de realmente aproveitar essas oportunidades, remir o meu tempo todos os dias e todos os dias durante a semana. É algo que o Senhor está tratando, mas tem me ajudado. Depois desse retiro também, ele falou muito comigo sobre isso. Tenho tentado praticar. Também. Manuele? O Felipe tinha falado a respeito de que o Senhor nos ama, mas a gente tem que amar Ele também. Na hora eu lembrei de uma frase que é: o Senhor não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem, né? Isso é verdade, né? Muitas vezes a gente pensa, mas o Senhor gosta mais de fulano, sendo que fulano busca mais o Senhor, né? Então não tem como a gente buscar um relacionamento que a gente não, não planta, né? Não adianta. Hã? Não quer ter. Não adianta a gente querer ter os frutos de um relacionamento que a gente não quer ter, né, com o Senhor, que a gente não tem a gente não planta, né? Muitas vezes a gente quer colher o que a gente não plantou. Daí eu lembrei dessa frase. Amém, Manuele. É isso mesmo. Né? Muito bom. Acabou? Um texto que me chama a atenção assim, em Efésios 6, ali no versículo 10, 12, que fala sobre a armadura de Deus, né? Para nós sempre estarmos, né, com a armadura de Cristo, que nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Enfim, quando eu leio esse texto, eu sempre lembro de Colossenses 2, 6, 7, que fala: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele. Arraigados
Antes eu não sabia o que significa. Para mim, eu li arraigados, né? Eu pensei, cara, tem a ver com agarrados, né? Eu sou meio burrinho. Tem a ver com agarrados. Daí eu pesquisei o significado de arraigados. É quando você lança suas raízes, enraizados. Então, não só andar com a armadura de Cristo, mas sim você ser enraizados do Senhor. Porque numa tempestade imensa, por que, tipo, de 100 árvores, uma árvore fica de pé? Por causa da raiz dela, a raiz dela era forte. Então, um discípulo de Jesus, ele tem que andar enraizado no Senhor, porque não importa a tempestade, seja de angústia, seja de tentações, ele não vai cair. E eu, pegando aqui um pouquinho também, queria compartilhar um testemunho que eu ouvi essa semana, de umas irmãs da Zoé Avilés, das duas irmãs lá, que eu esqueci o nome, que falam, tem tipo um canal, como é que é o nome? Acho que é Ele Me Amou Primeiro, não sei se vocês já viram. Eu vi um testemunho essa semana de uma mulher, cara, ela contou com tanta alegria que ela foi viajar com a família dela, né? Ela, os pais dela, a irmã dela e uma outra irmã. E eles sofreram tipo um terrível acidente, tipo um acidente que os pais dela na hora, no dia seguinte a irmã dela morreu, ela teve traumatismo craniano, quebrou a bacia, ela teve múltiplas fraturas. E ela contou com tanta alegria que ela teve que recomeçar, ela teve que aprender a andar de novo, ela teve que aprender a pegar nas coisas de novo. E ela contou aquilo tudo, tipo, olha o que aconteceu com ela, e ela falou quão maravilhoso o Senhor é. Então, isso que é ser enraizado no Senhor, né? Você ter convicção na sua fé, você saber que não importa o que aconteça, o Senhor sempre vai ser maravilhoso. E é isso que eu queria compartilhar. Esse texto que você falou, né, de sermos enraizados e edificados, né? Então, a raiz é algo que a gente não vê. A gente não consegue ver a raiz. Você não consegue ver o fundamento do edifício, né? Aí você vê a parte que está edificada, a parte para cima, né? Você cresce. Agora, se você crescer sem raiz, a tendência é você cair, né? Eu vi uma dificuldade e a queda ainda é maior, né? Porque é melhor ficar pequenininho com raiz pequena do que grande com raiz pequena. Porque quanto mais você cresce sem raiz, é pior. A queda pode ser maior. Então, é importante esse tempo que ninguém está te vendo, que ninguém sabe o que você está fazendo, você está enraizando no Senhor. Nesse tempo aí é que a gente vai enraizando, vai se firmando. Não é isso que eu quero. Quero? Não. Eu prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei. Isso eu posso falar para fora, mas eu posso falar também para dentro, para mim. Eu prometo. Eu ponho minha palavra que eu nunca vou me afastar do Evangelho. E agora? Eu não vou me afastar do Evangelho. Então, é raiz, né? É raiz. É algo que está dentro de você. Você e Deus só. É você e Deus que sabe quanto está profunda essa raiz, ou quanto ela está rasa, né? E aí Paulo, ele recomenda enraizados e edificados. Amém? Quem ia falar? Tio, eu não sei se alguém vai falar antes, mas eu queria falar algo também. E assim, o Felipe, lendo o texto que ele queria compartilhar, lembrei muito do que foi falado no retiro. Por sinal, o Thales sempre lê os textos que eu vou ler. Efésios 5:16, né? Eu ia ler, na verdade, 16 e 17. Fala, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Eu saí do retiro com isso no coração.
E, na verdade, eu lembrei muito, eu não sei se vocês lembram daquilo que o Tiago compartilhou. Ele compartilhou daquele texto que fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse texto, para mim, os dois, né? Acho que isso que o Thales falou, esse texto de remir o tempo, ele fica muito centrado para mim. Porque, poxa, a gente precisa remir o tempo, entender o tempo que a gente está vivendo, que a gente não tem tempo a perder. Eu estava assistindo o podcast em inglês da Laurinha com o Jean, hoje depois do almoço, né? E perguntaram justamente isso para o Jean, né? Sobre essa necessidade que a gente tem de remir o tempo. E ele fala: olha, é verdade, a gente tem pouco tempo, então, assim, corta entretenimento, corta essas coisas que não têm nenhum valor eterno. Usa o seu tempo com sabedoria. A gente tem pouco tempo, a gente já tem muita coisa, a gente já tem as coisas listas que são necessárias. Então, não perde o seu tempo com aquilo que não tem nenhum valor eterno. Dá o teu tempo para a tua família, dá o teu tempo para a igreja, dá o teu tempo para servir aos irmãos. Poxa, Laura, assim, achei. Tava até falando com a minha mãe, foi muito joia ouvir o Gia falando. E eu voltei do retiro com isso no coração, aquilo que o Tiago tinha compartilhado, né? Porque ele falando que esse texto que diz: olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, muitas vezes a gente sabe, como o tio Wagner estava falando, a gente sabe o que o Senhor quer de nós. A gente sabe, mas a gente não faz. E isso se torna praxe na nossa vida, né? Porque a gente segue sabendo que o Senhor quer de nós, mas a gente não pratica. Então, e o versículo 17 fala: não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Entender para que a gente realmente viva, para que isso seja prática nas nossas vidas, para que a gente realmente use o nosso tempo com sabedoria, sabendo que tem coisas que são prioridade. Como disse o tio Gélis no encontro geral, as primeiras coisas primeiro, né? Então, a gente precisa ser muito sábio no uso do nosso tempo, nas coisas, naquilo que a gente faz, e entender qual é a vontade do Senhor para que a gente pratique, para que isso seja realidade na nossa vida, e que daí sim, que isso gere frutos para a eternidade. E aí eu voltei do retiro com isso muito forte, que eu preciso praticar, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra, não somente saber o que o Senhor quer que eu faça, mas viver isso. É isso que eu queria compartilhar. Amém, Sara, é isso mesmo. É isso mesmo, irmãzinha. É muito importante a resposta que nós damos, né? Aquilo que Deus fala conosco. Muitas vezes, pessoas falam assim: poxa, mas Deus não fala muito comigo. Alguém já sentiu isso aí? Deus não fala muito comigo. Às vezes Deus fala. Mas a sua resposta para Deus qual é? Qual é a sua resposta para o que Ele fala com você? Se Ele falar demais, aí que confunde mesmo. Aí pronto. Se Deus falar para você: meu filho, levanta, arruma sua cama. Porque assim você está honrando sua mãe e seu pai. Muitas vezes a gente fala: não é Deus que está falando isso, não pode ser Deus, não. Como é que Deus vai falar isso para arrumar a cama? Tá doido, ele não tinha nem cama lá. Então, muitas vezes a gente quer um Senhor, vento impetuoso. Segura aí que Deus vai falar. Está ventando. Deus está falando conosco agora. Arruma a sua cama, meu filho, quando você levantar. Né? Então, assim, o Senhor fala conosco com simplicidade. E aqui a gente vê, até nesse livro de Éfesos, né, de Efésios, como Deus falou e fala conosco ainda, né, através da vida de Paulo, como ele explicou tudo aquilo com tanta simplicidade.
né? Com tanto assim, as coisas simples. Aí Paulo deixa muito claro tudo que Deus fez. É importante lembrar que, como o Felipe e o João colocaram, que a cidade de Efésios era uma perdição. Era difícil ali. Ali não era fácil, não. Ali tinham muitos deuses, a maioria dos deuses romanos estavam lá. Era um lugar de passagem, uma cidade próspera, rica, onde as pessoas viviam daquilo, viviam de vender ídolos. Era uma confusão danada. Ali não era fácil. Tinha a casa de Áquila e Priscila, acho que ali é onde a igreja começou, naquela cidade. Mas você via que ali também teve as pessoas encontraram com o Senhor e mudaram de vida. Isso que é importante, né? E Paulo, quando ele escreve a igreja, ele divide a carta em duas partes. A primeira parte, ele explora a história do Evangelho. Ele começa falando do Evangelho, explora como toda a história e como isso tudo alcançou, chegou em Jesus Cristo, né, fazendo dessa uma nova comunidade onde tem judeus e ímpios e gentios juntos. Ímpios não, gentios. Como pode viver judeus e gentios juntos, se eles não se misturavam? E Paulo traz aqui uma coisa nova, algo novo. Olha, ele fala, essa é a revelação. A revelação aqui em Cristo, todos nós somos um. Essa é a revelação. Isso estava oculto. Não foi revelado mais a ninguém. Isso estava oculto. Né? E o Espírito, através do Espírito de Deus, o propósito de Deus era abençoar a família da aliança. Ele começou lá com Abraão, mas em Cristo, hoje, qualquer pessoa que recebe a ele, ela pode fazer parte dessa família. Então, Paulo começa explicando para os Efésios ali que eles eram gentios o valor de Cristo, né? Como Cristo fazia, a obra que Cristo fez por ele, para que eles pudessem fazer parte dessa família. E ele fala ainda, olha, isso não é por esforço de vocês, não, hein? Não é porque ele olhou para você, falou, você é bonito. Não, você vem comigo. Você é feio, tá fora. Não. Não é por isso, não. Foi pela graça que ele fez isso. E Paulo explica essa graça. E fala para eles, olha, o quanto essa graça de Jesus, ela alcançou a vida deles, né? E lavou e purificou os pecados deles. E Paulo vai falando, olha, vocês antigamente, no capítulo 2, a vida de vocês era uma tranqueira. Vocês não mereciam. Mas a graça de Jesus alcançou vocês. E Deus veio habitar na vida de vocês por intermédio do Espírito Santo. E uniu vocês ao plano inicial dele lá, que ele começou com Abraão. Agora vocês são filhos de Abraão. Vocês também fazem parte dessa família. Vocês também fazem parte dessa família. Eu lembro aí, o Samuel falou das orações, né? Paulo, ele, no capítulo 1, ele ora e ele pede 4 coisas ao Senhor. E eu fiquei olhando essas 4 coisas que ele pediu ao Senhor em relação aos irmãos ali. E são 4 coisas que eu quero que o Senhor desenvolva em mim. Primeiro,
Ele pediu espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ele pediu para que aqueles irmãos ali, eles tivessem sabedoria e revelação. No pleno conhecimento, em conhecer Jesus Cristo. Conhecer de verdade, de experimentar. A segunda coisa que Paulo pediu é que eles fossem iluminados de uma forma que conhecessem a esperança para a qual eles foram chamados. Porque também, às vezes a gente conhece Jesus, mas a mente nossa não dá um insight. Opa, eu fui chamado. Para que eu fui chamado? Para que Jesus fez tudo isso? Para que? Só para eu fazer parte dessa família e pronto? Então aqui, ele falou, ó, para que vocês conhecessem a esperança pela qual vocês foram chamados. A terceira coisa é para que eles conhecessem a herança dos santos. Qual é a herança dos santos? A herança dos santos é viver eternamente em santidade. Tem umas pessoas que falam assim, fulano morreu, vai estar lá no céu, tal. Vai estar lá no céu fazendo o quê se ele não vai viver em santidade? Se ele nunca quis viver em santidade? Porque a esperança do santo é viver eternamente em santidade. Essa é a nossa esperança. E a quarta, ele pediu para que eles experimentassem o poder que levantou Jesus dos mortos. Quer dizer, não é pouco poder, não. Ele fala que ele pede para que eles experimentem o poder. Um poder tão tremendo, tão forte, esse poder foi capaz de ressuscitar Jesus. E eu peço ao Senhor, eu quero experimentar tudo isso aqui. Né? Depois, ele vai falando do capítulo 1 ao capítulo 3, ele traz essa revelação. No finalzinho do capítulo 3, ele faz uma outra oração. E aí, ele fala que nessa outra oração, os judeus e os gentios, eles podem participar juntos da bênção de Deus. Somos membros mesmo de um mesmo corpo e participante da mesma promessa que Deus fez em Jesus Cristo. Depois Paulo ora, mais uma vez, para que eles sejam fortalecidos no íntimo do seu ser, com o poder por meio do Espírito, para que Cristo habite nos seus corações, mediante a fé. Orou também para que, estando eles arraigados e alicerçados no amor de Cristo, eles possam compreender, aí ele fala da largura, da altura, da profundidade desse amor, compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Então, isso tudo, queridos, vai nos levar a estar cheios da plenitude de Deus. E esses cheios da plenitude de Deus, né, conhecer esse amor, conhecer esse amor de Cristo, né, tremendo desse amor de Cristo por nós, e aí também para a gente conhecer, compreender e conhecer o nosso amor por Cristo. Isso tudo vai gerar em nós que sejamos cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. Para quê? Aí Paulo fala assim, portanto,
Aí, a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar de uma mudança de vida. De uma mudança de vida. Agora, ele começa a desafiar o leitor, né, as pessoas ali de Efésios, e a nós hoje também, a responder o Evangelho. Como? Pela nossa maneira de viver. Pela nossa própria história, escrevendo uma nova história da nossa própria vida. Ele fala, olha, agora está com vocês estão cheios da plenitude de Deus. Vocês podem, o Espírito Santo habita em vocês. O Senhor fez uma obra tremenda, não foi só para os judeus, para vocês também, para nós também. Né? Agora vocês têm o Espírito de Deus, têm a plenitude de Deus. Vocês podem viver diferente. Vocês podem viver diferente. E aí Paulo começa a comparar. Né? Quem abre aí em Efésios 4? Vamos abrir lá em Efésios 4, para a gente ver como que Paulo faz essas comparações lá. Ele já começa, né, rogando, pedindo, como prisioneiro do Senhor. Né, ele preso lá, ele falando, olha, eu quero rogar que vocês vivam de uma maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam de uma maneira diferente da vocação, uma maneira digna da vocação que vocês responderam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora, vocês precisam escrever a tua vida, né? Ela alinhada à história do Evangelho. É o Evangelho que entrou na sua vida. Agora você mudou de vida. E toda vez que Cristo fala conosco, às vezes Deus vai falar com você assim, ó, seja humilde. Só isso. Qual é a nossa resposta para Deus em relação quando Ele fala conosco isso? Tem que ser, como, Senhor? Me ensina a ser humilde. Eu não sei ser humilde. Como, Senhor, você é humilde? E Wagner, só uma coisinha, que o Senhor ele fala através das outras pessoas, né? Então, Sim. quando o nosso pai e a nossa mãe chegam e falam, ô Felipe, ô Laura, você tem que ser mais humilde. É Deus que está falando com a gente por eles, né? Então, Com é interessante também. certeza. Com certeza. É Deus falando no seu ouvidinho. E aquilo que ele já falou. Com certeza. Sejam dóceis. Olha só. É simples, né? Mas muitas vezes a gente não consegue ser dócil. A gente é grosso. E a nossa natureza é ser grosso. Mas agora, com Cristo habitando em nós, o que nós vamos fazer? Eu não sei ser dócil, não. Não sei ser dócil. Me ensina. Me ensina a ser dócil com a minha irmã. Me ensina a ser dócil com o meu irmão. Me ensina a ser dócil com as pessoas que eu, às vezes, tenho um pouco de antipatia, assim, sabe? Tenho uma dificuldade, Senhor, tenho uma dificuldade, rapaz. Me ensina a ser dócil. Me ensina a ser paciente. Me ensina a suportar o meu irmão em amor. E aí ele faz o versículo que Cléia leu, né? O 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo esforço para vocês conservarem essa unidade. Infelizmente, hoje, as pessoas não querem se esforçar.
para serem unidos mais. Elas escutam qualquer outra coisa e saem, vão para outro lugar, vão. Elas não se esforçam, não conferem. Olha, Deus está falando comigo aqui, isso aqui. É isso mesmo, é o Espírito de Deus que está falando. E aqui ele fala, faça um esforço para conservar a unidade do Espírito da paz. E aí ele vem falando, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. E em todos. É lindo isso aí, né? É lindo. E ele vem falando ainda, no versículo 11, né? Melhor. E aí ele fala do funcionamento da igreja. Ele fala da vida prática da igreja. Olha, para que isso, para vocês serem unidos, para que isso aconteça, ele mesmo designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas para que ele designou? Para preparar vocês, os santos, para a obra de cada um dos seus ministérios. Porque vocês têm uma obra para fazer. Cada um de nós tem uma obra para fazer. E esses homens Deus levantou para que eles nos preparem para fazer a nossa obra. Por isso a importância dos líderes, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, desses que estão à frente. Porque Deus levantou eles para quê? Para nos ensinar, para organizar a igreja, para a igreja ser um, permanecer uma. E também, até que todos, ele fala assim, ó, e esse trabalho, né, é até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos a uma maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que que não sejamos mais como crianças. Por quê? Porque as crianças são levadas de um lado para o outro, como ondas, nem jogados para cá e nem por lá. Todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quer dizer, as crianças, elas chega uma doutrina, ela vai. Chega outra doutrina, ela vem. Chega, ela vai para lá, ela vem para cá, ela nunca está firme. Ela vai de igreja em igreja. Nunca está firme. Eu falo isso para vocês, para que vocês também estejam firmes. Firmados no Senhor. Firmados na fé que vocês creem. Eu creio nisso, eu creio ou não creio? Creio, então assim que eu vou proceder. E aí, ele vem falando depois sobre ser filhos da luz. Deixa eu ver aqui. No 5,19, tio. Ainda no 4. Quanto à antiga maneira de viver, estou lendo 22, 4:22. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Quem é que mentia aí? A gente, de vez em quando, quem é tentado a mentir? Quem é tentado a mentir aí?
falar assim, quando o pai fala assim, quem quebrou isso aqui? Aí tu, quem quebrou? Mas aí ele fala assim, ó, abandonemos a mentira. Aí tu fala, Senhor, olha só, eu tenho uma dificuldade, Senhor, de abandonar a mentira. Faz isso através do teu Espírito em mim, Senhor. Porque eu quero falar a verdade ao meu próximo. Pois eu sou membro um dos outros. Eu faço parte desse corpo. E quem é que se ira todo tempo aí? Está no versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Quem é que gosta de ficar irado aí? Quem se ira com facilidade? Não, você não, Manuela. Levanta o braço aí. Você não. Você abaixa o braço. Você não se ira com facilidade, não. Tô brincando, viu? Mas quem se ira com facilidade? O que a gente deve pedir? Senhor, não vou pecar. Não vou pecar. Eu não vou pecar. Eu vou apaziguar minha ira. O Senhor vai me ajudar. Apazigua a minha ira. Não deixa eu falar nada agora. Porque se eu falar agora, eu vou pecar. E aquele que furtava? Não furta mais. Antes ele deve fazer o quê? O que ele deve fazer? Alguém abre o microfone aí. Fala aí, Alonso. O que ele deve fazer? Se arrepender, igual Zaqueu. Não, tá lá no texto lá. Abre aí. Tá no Efésios 4. Deixa eu ver. 28. Quem lê aí? Efésios 4, 28. Fala aí, policial, fala aí, policial. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. É isso aí. Amém. Aquele que furtava, não furta mais. Antes, agora ele faz o quê? Agora ele é o quê? Um trabalhador. Ele é um trabalhador. E é reconhecido por todos assim. Ele é um trabalhador. Né? E ele faz isso porque ele tem no seu coração o desejo agora que Deus colocou nele de fazer o quê? De repartir aquele pouquinho que ele ganha no salário com os necessitados. Deus botou no coração dele isso. É Deus que põe isso no nosso coração. E quantas palavras torpes que saem da vossa boca? E agora? Você está cheio do Espírito, Deus te salvou, te entrou na tua vida, Ele mudou você, agora você faz parte da família de Deus. E as palavras torpes? O que você vai fazer? Quem foi que falou das palavras torpes? Foi João, né? Foi João, né? Então o João já explicou lá das palavras torpes. E aí ele fala, não entristeçais o Espírito, está no versículo 30. Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha só.
Há uma transformação prática ou não há uma transformação prática? E no 5 ele continua falando aqui de várias coisas, né? Bibi ia falar aí, Bibi, do 5. Não, que o tio disse dos filhos da luz, né? Tá no versículo 8, 5:8. Porque outrora vocês eram das trevas, mas agora são da luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém. E aqui, antes do 8, é importante ler o 3, de 3 a 5, que fala assim, ó, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Vocês acham que na cidade, lá de Efésio, tinha esse papo de imoralidade sexual? Aquela deusa Diana era deusa, ele tinha sacerdotisas. As sacerdotisas, elas eram prostitutas. Então, eles tinham que fazer o que agora? Que nem sequer tivesse menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para quem? Para os santos. Não haja obscenidade, nem conversa tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Que vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está trazendo para eles a vida prática de um cristão. E está trazendo, e o Senhor está trazendo para nós a vida prática de um cristão. Como nós devemos viver? Depois ele vai falando da vida em comunidade. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como sensatos, nem como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aí onde a Sara e o Thales falaram, né? Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí ele fala assim, ó, vocês, em vez de se reunir para cervejada, para aquele negócio, aquele batuque, aquele pagode, para vocês se embrenharem com vinho, com cerveja, o que vocês vão fazer agora? Hã? Quem vai falar aí? Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Se encher de espírito. É isso aí, é o que vocês fazem. Em vez de estar lá no pagode, enchendo a cara de vinho, de cerveja, de não sei o quê, ele fala aqui, ó, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando vocês se reúnem para cantar, para louvar, né, para falar os salmos. E louvando de coração o Senhor, dando graça constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que bacana. E aí ele dá um detalhezinho aí no 21. Qual o detalhezinho aí? No 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por causa de quê? Por temor a Cristo. Depois ele começa a falar, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Vou falar da família. Mulheres, sejam sujeitas ao seu marido. Que as mulheres do mundo não são sujeitas, não, mas as mulheres agora, que têm o Espírito de Deus, que estão na plenitude de Cristo, elas são sujeitas. Maridos, amem suas esposas. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não irritem seus filhos. Senhores, tratem bem os seus servos, empregados. Empregados, trabalhem com dedicação como para o Senhor. O patrão não precisa estar vendo o que você está fazendo, não. Faz do jeito certo, porque é certo. Pois somos, versículo 30, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, aqui ele fala do 31, do homem e da mulher. Ele fala, por essa razão o homem deixará o pai e mãe e se unirá a uma só mulher e os dois serão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é uma só carne. Mas também se aplica a marido e a mulher. Os dois também são uma só carne. E depois ele traz a figura de uma armadura, de um soldado, vestido de armadura. Ele fala desse soldado vestido de armadura e ele vai fazendo, usando como figuras, figuras de linguagem ali, fazendo comparações de um soldado. E fala, olha, vistam-se com essa armadura de Deus, com a armadura de Deus. Eu fico imaginando Paulo olhando um soldado e refletindo, um soldado romano daquela época, e refletindo, E falando, olha, vistam-se com a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, como eles fazem, soldados aqui, eles lutam contra os seres humanos, um contra o outro. Mas contra os poderes espirituais, os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra as coisas que são contra o Senhor. A nossa luta é contra o aborto, é contra o homossexualismo, a nossa luta é contra a mentira, a nossa luta é contra vivermos em falsidade, contra a preguiça, é contra a ira. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam revestir no dia mau e permaneceres inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, esse livro, assim como a toda a palavra, ela nos constrange. Porque o Senhor, a gente escuta muito o Senhor falando conosco. Muito. E quando, no início, eu falei que ia comentar no final, Por quê? Porque é importante a gente saber separar a emoção do que Deus realmente falou com você.
né? Eu vi vocês falando ali do retiro. Separe a emoção e o que Deus realmente falou com você. O que você tem que fazer? O que Ele realmente falou contigo? Que isso vai espelhar numa vida prática. Onde Deus quer que você mude? Onde? O que você falou com Deus? Qual a sua resposta para Deus? Como, Senhor? Como eu vou fazer isso? Me ensina. Eu quero fazer assim. Eu quero ser uma filha melhor. Sabe? Minha mãe fala direto para eu lavar a louça. Direto. Direto. Eu nunca lavo. Eu acho que eu não devo lavar. Sabe, Senhor, eu quero ser diferente disso. Eu quero servir a minha mãe como o Senhor tem me servido. Por quê? Eu paro para estudar e enrolo, Senhor. Eu enrolo, Senhor, nos meus estudos. Mas hoje o Senhor está falando comigo. Não enrola não, filho. Porque tudo que você fizer, faça para mim. E quando você estuda, você honra os seus pais. O que Deus está falando contigo? Prático. É isso que a nossa resposta a Deus é o que vai fazer toda a diferença. É o que vai trazer o avivamento. É o que aviva a igreja. Uma igreja avivada não é uma igreja que vive chorando. Uma igreja que nas orações todo mundo rola pelo chão. Uma igreja avivada é uma igreja que entende o que o Senhor fala e pratica. Eu entendi, Senhor, o que o Senhor está falando comigo. Mas eu falo com o Senhor, eu não consigo praticar isso. Me ajuda. E aí entra o Espírito de Deus para mudar a nossa vida. Aí o Senhor aviva. Esse é um avivado. A vida dele não é a mesma. Não é a mesma. Amém, queridos? Amém. Quem é o próximo da semana que vem? Eu e o Thales. Thales e Gui. Sim, senhor. Os irmãos. Os irmãos. Agora tem outro irmão aí. A família cresce cada mês, A é família incrível. está crescendo, rapaz. Impressionante. Vai falar que é tudo meu filho, não, que não é não, viu? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Esperamos aí que dê tudo certo, viu, meu irmão? Amanhã, né, nesse teu teste aí, que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria e graça, né, para poder fazer tudo lá conforme tem que ser feito, tá joia? O nome qual mesmo que eu esqueci? Edclay. Edclay. Amém? Então, o próximo, vocês vão falar sobre que livro? Colossenses. E depois do Thales e do Gui? Quem é? Aí eu não lembro. Quem Eu é? acho que é a gente. Isso. Quem? Cauã? Eu, o Rafa e o Gui. Cauã, Rafa e Gui? É. Vocês vão falar sobre o quê? 1 Tessalonicenses. Oh, bacana.
Glória a Deus. Bom, leiam o livro de Colossenses, aprofundem. E sempre que ler, vocês façam essa oração. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Fala comigo. Eu quero entender a tua voz. Me explica aqui, Senhor. O que o Senhor quer falar comigo? Entendi. E quando você entender, você fala, entendi, Senhor. Eu entendi. Entendi agora. Eu entendi o que você quer. Eu entendi o que você falou. Entendi. Tá claro, Senhor. Obrigado. Eu vou praticar esse negócio. Amém? Mais alguma coisa, pessoal? Domingão, a rapaziada aí, né, lá no Alain, começando o jejum amanhã. Aproveitem para compartilhar isso tudo que Deus tem falado com vocês aí nos grupos caseiros. Certo? Tem muita coisa aí. Aproveitem para vocês compartilharem. Tá bom? E até mais, então, né? Deus abençoe cada um. E a gravação aí termina aí. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Então, sexta que vem, Thales e Gui, Colossenses.